Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ao longo da história da humanidade, são criados determinados estereótipos que nos fazem pensar se realmente a forma como olhamos para determinadas problemáticas é a mais correta. Olhe, por exemplo, quando pensamos em violência doméstica ou violência de género, temos a sensação que não é nos países ditos ocidentais, não é no primeiro mundo que isso acontece, são questões para aqueles outros continentes, aqueles outros países que estão culturalmente muito mais atrasados. Quando pensamos em violência sobre as crianças, abuso sexual de menores, com certeza que isso não atinge continente como a Europa, muito menos países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e por aí fora. A verdade é que quando damos de cara com a realidade, temos que mudar aquilo que é o nosso pensamento. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E sim, vamos falar de violência. Sim, vamos falar de violência contra as mulheres. Sim, vamos falar de violência contra crianças. Sim, vamos falar de abuso sexual. Sim, vamos falar de vítimas. Pese embora saibamos que elas sejam reconhecidas ou estão reconhecidas na maior parte das leis dos países, é necessário saber se a implementação daquilo que está no papel é uma realidade para essas mesmas vítimas. E é importante também saber uma coisa. Esqueça-se que a violência não é só para os pobres. Há uns que não lhes falta nem dinheiro, nem maltrato. Digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, a nossa convidada de hoje é a doutora Leonor Marciano, jurista da UMAR, União das Mulheres Alternativa Resposta. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Eu um dia gostava de convidar a doutora para uma conversa que não tenha sempre esta componente emocional e, de facto, dramática, mas também sei que é isto que você escolheu fazer, é disto que também é a sua preocupação enquanto cidadã, e obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. E vamos para aquilo que é o Relatório Anual de Segurança Interna, o RASI 2023, e numa leitura assim ainda geral, o que é que nós podemos observar quanto a estas problemáticas que a doutora e a UMAR costumam acompanhar? Muito boa noite. Antes de mais, agradeço o convite para mais uma vez estar aqui presente. Analisando aqui de uma forma geral o RASI, aquilo que se constata é que a violência aumentou no nosso país. A violência a nível geral, seja, portanto, a violência ao nível da criminalidade grupal, da delinquência juvenil, que teve, de facto, um grande aumento, mas também a violência ao nível portanto, do tráfico de pessoas, o incitamento mesmo à imigração ilegal, para fins de exploração laboral, que é isto que nós mais identificamos, e depois mantêm-se, efetivamente, os números da violência doméstica e da violência sexual, à qual também devo dizer que o RASI passa quase despercebido, atribui aqui, em média, uma folha por uma página por cada tema, onde, de facto, este tipo específico da violência não vem aqui corretamente analisado. Está subvalorizado em detrimento de outros tipos de violência, que é isso que nós constatamos. É um facto que a violência aumentou a outros níveis, não é? Mas a violência doméstica e a violência praticada, portanto, contra crianças, continua a vários níveis, da mesma forma que a violência sexual. Aquilo que sentimos é que
existe denúncia da violência doméstica, os números mantêm-se mais ou menos idênticos aos do ano transato, mas sentimos que o lançamento destes dados do RASI como que tranquilizou os profissionais que trabalham nesta área. E isso está errado. As pessoas mostram-se muito preocupadas pelo facto de outros tipos de violência estarem a aumentar, designadamente a violência nas escolas. E outro tipo de criminalidade, conforme disse. No entanto, nós temos que conseguir perceber que a violência doméstica mantém-se. Portanto, o fenómeno não foi erradicado. Ou seja, se já era um drama anteriormente, não é menos drama só porque outro tipo de violências aumentou, nomeadamente contra o património, não é? Antes, pelo contrário, isto significa que, apesar das políticas públicas de grande investimento aqui do combate à violência doméstica, nós persistimos com números que são dramáticos. Nós continuamos a ter um número elevadíssimo de mulheres acolhidas em casas de abrigo, sem resposta ao nível do sistema judicial. Mulheres e crianças, não são só mulheres, são também as crianças, cujo número também tem vindo a aumentar cada vez mais. E isto dá que pensar. Portanto, este conformismo que a nossa sociedade tem com a violência praticada contra as mulheres e crianças é algo que é verdadeiramente preocupante e que nos faz pensar que, apesar das pessoas saberem que devem denunciar o crime de violência doméstica, no entanto, depois não mudam os estereótipos, não é? Como que isto faz parte. Isto faz parte, não é? E vai sendo assim ao longo do tratamento do processo judicial e também no processo de apoio que se dá às vítimas. Não é? Há uma carga muito grande que é transmitida para as vítimas, como se elas tivessem aqui muitos ónus ao longo de todo o processo. E isso não é de todo correto. E já lá vamos a esse aspecto que me parece perfeitamente perverso. Mas ainda olhando para o RASI, eu nesta nota introdutória mencionava coisas como sermos sociedades ocidentais ou, por assim dizer, o status económico das famílias, como sendo aquele estereótipo que as pessoas colocam na sua cabeça que quem está dentro destes dois parâmetros, obviamente, não vive a violência doméstica. E não há maior mito, pois não. Não, isso é um mito muito grande, efetivamente. A violência doméstica é um fenómeno transversal a todas as camadas sociais, a todas as profissões, a todas as nacionalidades, etnias, religiões. Portanto, afeta a todos e a todas. E não seria importante, se calhar, então, num relatório que tem tem este impacto, pelo menos na comunicação social, a análise ser então um pouco mais extensa, ter mais dados para que processe? Seria, mas não está de facto analisado. Isso não está analisado, da mesma forma que, conforme disse há pouco, a violência sexual não é valorada pelo Estado português, é a única conclusão a que posso chegar, quando é apresentada uma única página com dados sobre o abuso sexual de criança, que é o crime major em termos de violência sexual, seguido da violação. Mas depois temos muito poucos indicadores. Sabemos unicamente que no abuso sexual de criança o tipo de relação predominante é uma relação familiar que existe entre o chamado abusador e entre a vítima, e que, no caso já da violação, já é diferente. Portanto, nós temos aqui um critério de relações pessoais de proximidade, de conhecimento, sem percebermos sequer se existe aqui uma conexão com a família, se não, o que nós acreditamos que sim, não é? E que até está intimamente ligada aqui à violência doméstica. Mas que proximidade é essa, não é? Exatamente. Olha, eu recordo-me de um caso, e não gosto de especificar casos, mas alguns ficaram, de facto, na minha memória, infelizmente, de um colega de trabalho que matou, digamos, a colega que ele fantasiava que tinha alguma coisa com ela, em que se foi mesmo à porta do banco, creio que era um banco onde eles trabalhavam, e a questão é que, olhando para o relatório, de facto essa proximidade não está definida, não há uma percentagem que é em contexto laboral, ou em contexto familiar, ou em contexto de vizinhança, não é? Sim, sim. Manifestamente são as pessoas mais próximas da vítima que são as pessoas abusadoras.
E os dados que nós temos, em virtude dos atendimentos que fazemos a vítimas, sabemos também que os seus abusadores são normalmente homens e homens que são próximos, normalmente família. E, maioritariamente, pais ou progenitores. Apesar de nós termos também outros, no caso das crianças, apesar de termos outros também. Exatamente. No caso das mulheres, é que então já há uma mudança mais significativa? Eu não estou certa disso. Pois. Os números não nos permitem saber isso. É por isso que era importante, então, que o relatório fosse mais detalhado. Antes, pelo contrário, aquilo que as organizações sempre disseram é que as mulheres vítimas de violência doméstica são tendencialmente alvo de violência sexual por parte dos seus parceiros. Isto dizem-nos os números estatísticos das pessoas que nós atendemos, portanto, de todo um trabalho de terreno que temos. Agora, isto não significa que não hajam outras situações de crimes sexuais que são praticados hoje em dia. Aliás, temos uma realidade paralela hoje em dia com a internet, que propicia também crimes sexuais, a prática de crimes sexuais à escala internacional, que é também bastante preocupante. Mas sabemos que, pelo menos dentro do contexto da violência doméstica, nós temos muito aqui a questão da violência sexual, que anda muito aqui em torno aqui desta problemática também. E isto merecia aqui, de facto, uma maior atenção, um maior cuidado. Até porque, se me permite, claro. Nós temos ainda, dentro dos crimes sexuais, portanto, nós temos como primeira linha o crime de abuso sexual de criança e de seguida temos o crime de violação como o crime mais participado. O crime de violação depende ainda de queixa da vítima. Não é um crime público. E nesta medida, os poucos dados que temos são das poucas pessoas, maioritariamente mulheres, que conseguem ir adiante e expor a sua intimidade e denunciar a prática do crime. O que significa que qualquer número que seja apresentado fica muito aquém da realidade. Isto leva-nos a crer que a maior parte dos crimes sexuais que são praticados não são identificados até como crimes de violação, mas sim são enquadrados na ótica da violência doméstica, ali na vertente das ofensas sexuais. Enfim. É o que temos. É o que temos. Olha, isso só vem reforçar aquilo que é a minha ideia, que é que de há uns anos para cá o RASI é única e exclusivamente uma ferramenta política utilizada por quem quer que seja que está no poder naquele momento, com a narrativa que, digo eu, que é para não... Muito bem. Voltemos então àquela questão da própria vítima e da problemática da vítima. Algo que eu pensei que teria melhorado é porque, de facto, sendo muitas vezes um crime com difícil possibilidade de prova, que seria que o sistema investiria o suficiente para ir atrás daquilo que a vítima diz que foi digamos, a violação à sua integridade física para, de alguma forma, comprovar o que a vítima diz. Mas parece que a vítima é que tem que já trazer o trabalho de casa feito? O problema é muito complexo, mesmo muito complexo. Existe, de facto, um investimento das políticas públicas muito grande ao nível do combate ao crime e da proteção das vítimas. Não vamos dizer que não. O problema está nos estereótipos, nos preconceitos que continuam a ser carregados neste processo de apoio e de combate ao crime. Portanto, nós temos lei. A forma é como é que nós aplicamos a lei. E é nesta forma como se aplica a lei que entram os estereótipos e que vão, muitas das vezes, se não a maior parte, comprometer a forma como a lei terá que ser aplicada. Isto tudo para dizer o quê? Que nós permanecemos aqui com a ideia de que a vítima é a figura central do processo de crime. Sendo a figura central do processo de crime porque é a vítima, é a pessoa visada, será ela também que tem que colaborar com o sistema, com o processo em concreto e que tem que carregar para o processo todos os elementos de prova ou que podem servir como prova para que se possa fazer a dita justiça. Ora bem, nós sabemos que muitas vezes as vítimas não têm essa capacidade.
já será um problema para conseguir que muitas denunciem, quanto mais para conseguir arcar com o peso da justiça durante meses ou mais de um ano. E muitas vezes a repetir os acontecimentos... Não se trata só de repetir. Trata-se de falar várias vezes sobre o sucedido, mas também indicar meios de prova para o processo, explorar muito bem as relações familiares, indicar, aqui coloca-se também o indicar outras pessoas que tenham conhecimento da relação abusiva e que possam aqui vir ao processo falar sobre o sucedido. Muitas vezes expor também elementos documentais que possam ter... Mas, doutora, mas então isso não me parece um crime público. Pois não. A questão A questão é que se a vítima não faz este trabalho, é muito difícil para o Ministério Público sair aqui deste circuito e ir explorar os meios de prova, sendo que o Código de Processo Penal não proíbe, não limita em nada esta exploração de outros meios de prova. Aliás, o sentido da lei é precisamente esse. O facto de nós estarmos perante um crime que é público e que é um crime violento, porque atenta contra a integridade física e contra a vida das vítimas, significa que o Estado tem o dever de fazer a investigação criminal e de olvidar por vários meios de prova que permitam aqui proceder-se à descoberta da verdade material. E isso é que não acontece. Portanto, como eu costumo dizer, a vítima não vive fechada numa bolha. A vítima tem família, tem vizinhos, os filhos andam na escola, muitas vezes os miúdos... Atenção, os filhos menores são identificados com várias problemáticas já por sofrerem de violência doméstica. Portanto, os professores têm conhecimento da violência. Muitas vezes os psicólogos que operam nas escolas também têm conhecimento. Além do que também as vítimas muitas vezes têm assistente social que até conhece muitas vezes todo o agregado familiar. Não só a vítima, como os filhos, como também o próprio agressor. E este agregado familiar tem também médico de família. A questão aqui é, temos que pensar no meio em que a vítima está envolvida e não olharmos para a vítima como sendo a única pessoa que pode colaborar com o processo e que, se não colaborar, o processo terá que ser fechado. Mas isso... Isto é errado. Isso então tem que levar, e corrige-me se eu estiver equivocado, tem que levar... que algumas condenações não existam, porque se a vítima, para além de ter sido vítima, vai ter que ser investigadora e trazer todos os meios, o máximo de provas possíveis para o processo, então eu questiono se realmente, porque há aqui coisas que têm a ver com a cientificidade da forma como a prova é recolhida, há coisas que só os especialistas é que conseguem aceder a essa informação. Eu duvido que este crime tenha todas as condenações necessárias que é suposto ter. Fica muito aquém das condenações que era suposto ter, precisamente pela falta de prova. Maioritariamente é por isso, a falta de prova que não se consegue efetivamente fazer no âmbito dos processos. E por isso é que nós dizemos muitas vezes que o sistema é revitimizante para as vítimas, porque muitas vezes até colaboram, tentam, mas não se consegue lá chegar ao ponto de se fazer prova da prática do crime. E é muito difícil para quem passa por um problema de violência doméstica ter que se expor, ter que colaborar com o sistema, ser alvo de muitos despachos, muitas decisões judiciais que não são concordantes com a verdade da vítima, são, ao contrário, muitas vezes estigmatizantes e que a vítima, muitas vezes pensa: para que é que me expus, para que é que fiz isto? No entanto, ainda assim não quero aqui passar uma mensagem derrotista. Não. A mensagem tem que ser ao contrário, Claro. não é? Tem que ser no sentido de fazer valer aos profissionais envolvidos que todos nós temos que lutar e temos que pugnar para que a lei seja aplicada. É isto que é preciso. Eu recordo-me também noutra participação de falares de grupos de trabalho que existiam com os OPCs
dentro daquilo que é a realidade da violência doméstica. E isso dá sempre alguma esperança para que esse trabalho que há entre associações como a UMAR e os agentes de segurança possam permitir, de facto, uma resolução ou, pelo menos, uma maior segurança por parte das vítimas. Relativamente a isso, também sei que é normalmente nestas ocorrências onde os agentes de segurança também se expõem mais à agressão física por parte de quem está envolvido. Achas que deveria existir aqui também uma maior proteção de todos os que são vítimas, por assim dizer, para que se possa intervir com mais firmeza, com a devida ressalva da firmeza? Vamos lá ver. As polícias, neste momento, estão formadas, grosso modo, estão formadas no que diz respeito à violência doméstica. Tem havido um grande investimento estatal nesse sentido. No entanto, eu creio que esta formação não é transversal a todas as polícias. Ou melhor, eu penso que os elementos que estão na linha da frente não recebem essa formação. E quem está na linha da frente e que é chamado às ocorrências, quando não tem a formação devida, também não age no momento. Porque são eles e por isso são eles que são chamados. E a questão aqui é que, se há uma ocorrência, se o elemento policial chega ao local do crime, percebe que o crime está a acontecer ou acabou de acontecer, temos uma situação de flagrante delito ou quase flagrante delito, em que até poderia haver uma detenção. E, perante a oposição de contradição mediante aquilo que o agressor diz e a vítima diz, o agressor diz: não posso fazer nada porque não vi. Enquanto nós permanecermos neste estado, neste impasse, não vamos a lado nenhum. Ou nós temos elementos policiais bem formados e temos um sistema bem oleado que permite, de facto, identificar situações de agressão, permite ter e conduzir, de facto, o agressor a tribunal, ou então será sempre difícil. Até porque, e pegando nas palavras de há pouco, quando uma vítima denuncia ou os vizinhos chamam as polícias para ir, portanto, ao local do crime, isto significa também que o crime de violência doméstica é um crime de cenário. E que, quando os elementos policiais chegam ao local do crime, pode haver uma exploração daquele local do crime. Ou seja, não temos que nos confinar só às declarações da vítima. Cá temos outra vez a questão da prova. E para que as pessoas possam saber cenário, o que é que pode ser, por exemplo? O cenário pode ser tão somente a residência da família. Não é? Quando a polícia chega ao local e constata a vítima ensanguentada ou sangue no local, os objetos domésticos deitados ao chão, um cenário muitas vezes dantesco, em que de facto se percebe que houve ali violência, pode haver um reporte fotográfico, pode haver até uma recolha de vestígios hemáticos, que muitas vezes já vai acontecendo, mas não ocorre sempre. Nós sabemos que não ocorre sempre, não é? E esta é a questão. Se forem melhor explorados estes elementos de prova, nós conseguimos também ter melhores resultados. Só que para isso é preciso que as polícias estejam também aqui melhor formadas. As polícias, concretizo, os elementos que estão no terreno, que vão ao local do crime. Olha, e já porque falas em formação, vamos saltar para o contexto escolar, porque é algo que mencionámos há pouco enquanto bebíamos ali um café, é que de facto a escola também podia ser uma alavanca formadora dos jovens e das crianças para que a sociedade do futuro fosse uma sociedade, obviamente, não vou dizer a utopia de desaparecer, mas devemos ter essa utopia, pelo menos devemos tentar procurar isso. Qual é a realidade nas escolas quanto a estas questões? O Razi veio falar precisamente nisso este ano, não é? Nós tivemos um aumento da violência nas escolas muito, muito grande. O que só dá razão àquilo que as técnicas e os técnicos que trabalham na área da violência já diziam há muito tempo. É preciso trabalharmos na área da prevenção. Não é? Portanto, nós não precisamos de saber dados para depois corrermos atrás do estrago e aí é que vamos combater. Não é? Nós já poderíamos ter feito este trabalho antes.
Portanto, neste momento sabemos que a criminalidade grupal está a aumentar, como eu disse há pouco, a delinquência juvenil também, e isto está muito ligado ao fenómeno escolar. Pronto, que está perto das escolas e que muitas vezes está dentro das mesmas, por assim dizer. Aqui nós temos, neste momento, uma articulação das escolas muito grande com o policiamento da escola segura. Tirando isto, o trabalho das escolas é de articulação, portanto, com as CPCJs, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, e com a polícia, com a escola segura. Mas isto não chega. Portanto, a realidade é que nós temos crianças e jovens que têm que ser formados, não é? São os adultos da amanhã e, como tal, nós precisamos de desconstruir estereótipos. Nós precisamos de ensinar o que é isto do direito ao respeito, à integridade pessoal, à resolução não violenta de conflitos, o que é isto da violência doméstica e violência contra as mulheres, o que é que isto significa para todos nós. Nós não podemos esquecer que muitas crianças e jovens trazem também a problemática da violência já de casa. Não é? E, portanto, isto tem que ser desconstruído. Mas mesmo para aquelas que não trazem a problemática da violência das suas casas, tem que lhes ser ensinado também. Porque depois aprendem também uns com os outros. E isto não pode ser. Agora, a questão é como é que nós fazemos isto? Este trabalho de prevenção não é através de projetos que as organizações têm. Também é preciso falar nisto. Não chega. Os projetos são bem-vindos, o trabalho é bem feito, mas é muito pouco face às necessidades sentidas. Políticas públicas? É preciso uma política pública de continuidade ao nível da prevenção. É preciso uma inclusão nos currículos escolares destas questões, não é? Isto já está incluído na Estratégia Nacional para os Direitos das Vítimas de Crimes. Agora, é preciso que seja implementado, não é? E eu quero ver isso acontecer. Quero ver isso acontecer, porque isto tem que ser incluído nas próprias disciplinas, não é? De ciências, de história. Não nos basta uma disciplina de cidadania. Aliás, os resultados estão aí, para quem quer ver, não é? Portanto, nós temos que ter professores também eles formados para conseguir lecionar sobre isto, que também me pergunto se existem, não é? Portanto, se não existem, nós temos que formar. Olha, deixa-me só... Se há entre nós não existem professores, ponto final. Também, a Escola Superior de Educação acho que nunca teve tão poucas inscrições. E daqui, eu não sei se é daqui a 5 anos ou lá o que é, mais de metade dos professores vão se reformar. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Mas isso dava para outro dava programa. Para outro programa. Leonor, deixe-me abordar aqui algo que nós por vezes ouvimos quando estamos a conversar com colegas, amigos, conhecidos, relativamente a isto, falar sobre as penas. Como que o aumentar de penas fosse, digamos, a solução. Obviamente não é, porque nós sabemos que alguns destes comportamentos vêm provenientes de sociopatias, pessoas que não vão voltar a ser ou não têm competências para estar dentro de uma sociedade normal, por assim dizer. Mas a verdade é que, para além da condenação, o estar em ambiente prisional deveria fazer a pessoa pensar 2 vezes no comportamento que o levou até lá. Qual é a realidade em Portugal? Bom, a medida da pena, por si só, não é ressocializadora. Ou seja, não é por termos uma pena grande, em termos de número de anos de prisão, que nós vamos conseguir a ressocialização e a reabilitação do agente do crime. Mas também é verdade, e eu tenho que dizer isto, que nós não podemos ter uma pena de prisão aplicável a um crime de violência doméstica inferior a um crime de furto, por exemplo, a um roubo. Nós temos que perceber que, se estamos a falar de direitos humanos, então temos que conferir também alguma dignidade a este crime de violência doméstica e o mesmo digo relativamente aos crimes sexuais, temos de conferir aqui, naturalmente, uma graduação em função dos valores que nós estamos a defender. Isso é o ponto número 1. Passando para o ponto número 2, que é a questão da reabilitação propriamente dita. Esta reabilitação, na verdade, deixa muito a desejar, porque quer nós tenhamos indivíduos que cumprem uma pena de prisão efetiva, quer tenhamos um indivíduo que cumpre uma pena de prisão, mas que é suspensa na sua execução,
normalmente é acompanhada pela DGRSP, Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, mas este acompanhamento não faz uma reabilitação propriamente dita. Aliás, desconhece o que é feito. Os programas para agressores foram lançados neste país, mas ninguém sabe, na verdade, onde é que são aplicados, como é que são aplicados, quais é que são os resultados que têm. Sendo que reclusos, portanto, estamos a falar dos elementos que tenham cumprido uma pena, qual é que é o efeito que o sistema prisional tem sobre estes indivíduos? O que é que se ganhou, efetivamente, com esta pena? Nós não podemos só punir, nós temos que reabilitar, e é isto que eu estou aqui a tentar dizer. Este reabilitar, o ensinar, o reformular é extremamente necessário para que não haja uma reincidência na prática do crime, porque senão nós vamos estar sempre a condenar em catadupa, não é? Sim, e achas que é importante que as pessoas tenham a consciência que este tipo de pessoas normalmente vão reincidir nesse comportamento? Quem é agressor na primeira relação normalmente é um agressor na segunda relação e assim consecutivamente. Eu não sei se a sociedade em geral tem consciência disso. Eu tenho consciência disso, clara. Atendemos várias vítimas que muitas vezes conseguimos identificar que é o mesmo agressor em momentos diferentes da vida. Portanto, isso também significa que sabemos que o mesmo agressor volta a agredir noutros momentos da vida, se não for feito um trabalho. E é este trabalho que é essencial. É essencial, não é vergonha nenhuma dizermos que tem que se trabalhar com os agressores. Este trabalho tem que ser feito, porque senão nós vamos cair mais uma vez no mesmo. Isto é fundamental. E algo que tem sido falado nos últimos anos e que inclusive já existiam estudos científicos que comprovavam que uma criança que assistisse a violência doméstica deveria também ser considerada uma vítima, porque havia alterações no sistema cognitivo e emocional da criança. Eu creio que isso foi uma conquista, não é? Porque passou a estar, de facto, na letra da lei. Mas qual é a realidade depois da aplicação desta lei no dia-a-dia do contexto de violência doméstica e também violência sobre menores? A Lei 57 de 2021 veio estabelecer explicitamente que as crianças que estão expostas à violência doméstica dos seus progenitores são também elas vítimas de violência doméstica. Porque ao estarem expostas, as crianças estão a sofrer, estão a sentir, estão a ser magoadas e, portanto, na medida em que têm um impacto emocional sobre as mesmas, esse impacto vai ter reflexos no seu crescimento. Portanto, não só ao nível da sua educação, mas na formação da sua personalidade, no seu desenvolvimento e, portanto, são vítimas. Isto foi reconhecido, o que significa que quando uma vítima adulta apresenta denúncia por violência doméstica e refere que tem filhos menores que vivem também naquela casa, ou mesmo que não vivendo, que estiveram expostos à violência, são também eles identificados como vítimas nesse processo de crime. O que acontece é que o sistema não estava preparado para receber as crianças enquanto vítimas. E, a partir do momento em que é entregue este estatuto de vítima, que é um documento que é entregue às vítimas logo após a denúncia, documento esse que enuncia o conjunto de direitos que as vítimas têm por serem vítimas, a partir desse momento, como que as crianças desaparecem do cenário desta equação enquanto vítimas. Ou seja, o sistema continua a estar muito centrado na vítima adulta e não nas crianças. É preciso nós termos violência física para com a criança, para que se olhe para essa criança como vítima da violência e não desta forma. Isto depois vai ter um impacto muito grande, não só no processo penal, mas também no processo de jurisdição de menores, quando é feita a regulação das responsabilidades parentais. Ou seja, o sistema legal obriga a que haja uma articulação entre os dois processos e essa articulação formal é feita, mas não é uma articulação real.
O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós temos decisões judiciais que não são concordantes. Ou seja, apesar dos processos de jurisdição de menores terem conhecimento que as crianças foram indicadas como vítimas, depois não são tratadas como tal ao nível dos processos de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Isso significa, só para falarmos, os pontos nos is e os traços nos t's, significa que a criança, na regulação de poder parental, pode eventualmente até ser, decidido ficar com aquele que é o agressor. Isto significa que a criança passou a ser ouvida em respeito pelo direito da audição da criança, é ouvida sem uma linha orientativa, que até hoje não foi estabelecida, portanto, o que significa que aqui dita a sensibilidade de cada magistrado judicial, e que, independentemente daquilo que a criança diz que quer ou não, ou seja, independentemente do que a criança diga que quer estar ou que consegue ou não estar com o progenitor agressor, a criança tem que estar com o progenitor agressor na grande maioria dos casos. Grande maioria dos casos. Sublinho. Porque é entendido que ambos os progenitores estão em igualdade de circunstâncias, igualdade essa que não existe. Quando há violência doméstica, nós sabemos que não partimos de um princípio de igualdade, mas é entendido, sim, que a criança tem que estar com ambos. Se eu quiser ser irónico, infelizmente, que às vezes temos que ir para o ridículo, não estão em pé de igualdade, porque um está a ensinar o outro a determinados comportamentos, sim, porque está mais do que comprovado há décadas que crianças que crescem, sim, em um contexto de violência doméstica são eles próprios abusadores e violentos depois nas suas relações futuras. Mas isso não é entendido como tal. Mas como é que... Pois, porque quando é estabelecida a residência da criança de uma forma alternada com o progenitor agressor e com a mãe, nunca se pode entender que a criança é vítima. Quer dizer, se a criança fosse tratada como vítima, isto não acontecia. Claro, nem sequer há um período de nojo, tivemos a falar de reabilitação, não é? Um período de nojo em que o agressor de alguma forma fica impedido, ou pelo menos tenha que demonstrar à criança que foi vítima porque assistiu a um caso de violência doméstica, não, que está arrependido e que tem um comportamento. O que existe é uma preocupação formal, reitero, uma preocupação formal de saber se existe uma medida de coação que imponha o afastamento do agressor em relação à pessoa adulta, vítima adulta, não em relação à criança, ou se existe uma condenação com uma medida de proibição de contactos, portanto, afastamento, em relação também à pessoa adulta, não é em relação à criança. E isto é que nós temos vindo, de facto, a tentar salientar cada vez mais nos tribunais que é preciso ter cuidado. Nós não estamos a dizer que a criança deixa de ter pai e que tem que deixar de ter contactos com o pai. Não é isso. O que se está a tentar dizer é que a criança é vítima, tem que ser tratada como tal, e precisamente por isso, esta criança tem que ser acompanhada, muitas vezes por técnicos de apoio à vítima, psicologia muitas vezes, e da mesma forma que os progenitores agressores também têm que ser acompanhados. Tem que ser feito aqui um investimento muito grande ao nível de tentar perceber quais são as competências parentais que estas pessoas têm. E se não têm, têm que ser incutidas. Tem que ser trabalhada também, portanto, toda a relação que a criança tem com este progenitor e vice-versa. Enquanto isso não for possível, não podemos tentar aqui incutir visitas ou uma residência à força, porque não vai dar um bom resultado. O que vai acontecer é que, normalmente, o progenitor agressor utiliza a criança para chegar até à vítima adulta. E continuamos aqui neste ciclo vicioso. Esta é que é a grande realidade. E, mais uma vez, eu tenho muita dificuldade, mas eu creio que, muitas vezes, ao mencionarmos monstruosidades, pelo menos tentamos dar um alerta às pessoas. Recentemente, num outro país, mas um país de expressão portuguesa, um antigo companheiro teve o fim de semana com a criança
e era o aniversário da mãe da criança, e no dia do aniversário da mãe da criança matou a criança com veneno e disse: esta é a tua prenda de aniversário. Portanto, ao termos estes monstros, porque existem estes monstros, deveríamos ter, de facto, um cuidado muito maior sobre a forma como são feitas estas regulações. E não estamos a dizer que o Poder Judicial, obviamente, dá às crianças ou permite a pessoas destas. Não é isso. Mas a verdade é que, Eleonor, muitas destas pessoas também disfarçam muito bem os seus comportamentos. São manipuladores mestres, não são? São, mas isso remete-nos aqui para a questão da importância de identificação dos comportamentos e fatores de risco. Que, se nós os soubermos identificar, podemos também estar a prevenir o nível de femicídios, que são os crimes de homicídios praticados contra as mulheres em contexto de relações de intimidade, que são precisamente esses fatores de risco que muitas vezes, a maior parte delas, não são identificados e depois nós assistimos a estes números de fatalidades que continuamos, de facto, a ter no nosso país, não é? O saber se nós estamos perante uma situação que já foi denunciada anteriormente ou não, se estamos perante um agressor que já tinha violência familiar na sua família, se já tinha denúncia de violência doméstica, se já tinha recorrido a ameaças de morte, que tipo de ameaças em concreto é que fazia, se tem armas, se são armas de fogo ou armas brancas. Há uma série de fatores que têm que ser identificados e muito bem escrutinados a quando da apresentação da denúncia e que é aí que está a chave mestra para depois todo o ponto de partida do trabalho ao nível do processo de crime. Se estes fatores não forem corretamente identificados, o que vai acontecer é que a denúncia é apresentada, mas depois fica lá no esquecimento. E é isso que não pode acontecer. Portanto, nós não podemos nunca pensar que basta apresentar a denúncia e depois o trabalho está feito. Não é o caso. Faz-me lembrar, e desculpa a comparação, mas eu gosto muito de aviões e da aviação em geral, e sempre que há um acidente aéreo, há uma investigação exaustiva para se identificar todos os fatores que levaram àquele acontecimento. E normalmente depois saem normativas para todo o setor da aviação. Ou seja, este detalhe com que se avaliam as coisas, no fundo, é quase isso que a Leonor acha que é necessário, é que haja uma identificação de todos os fatores que podem levar a esses comportamentos. Tenho a certeza. Aliás, a análise retrospectiva do crime de homicídios, em contexto de relações de intimidade, diz exatamente isso, não é? Que nós temos que nos focar nos fatores de risco e prestar atenção neles. Porque, independentemente dos elementos de prova que as vítimas juntam ao processo ou não, nós temos que ter por base, como ponto de partida, aquilo que a vítima disse quando apresentou denúncia. Aqueles fatores de risco que foram lá identificados pelos elementos policiais são, de facto, a chave mestra para tudo isto. Muito bem. Nós estamos agora numa fase em que entrou um novo governo em funções. Normalmente há sempre um abrandamento, não é? Há processos que estão em execução que, de alguma forma, não é que parem, mas abrandam por força da mudança das pessoas que estão com as tutelas, olhando para aquilo que é a grande reforma da justiça que toda a gente clama e espera que aconteça. E para a realidade vá deste meio ano, ou pouco mais de meio ano que temos em Portugal, o que é que seria necessário fazer e qual é a tua maior preocupação e que achas que esta tutela podia começar já de imediato a tratar? Bem, a mudança de governo tem importância não tanto ao nível dos processos judiciais, porque esses continuam sempre, independentemente do poder político, são poderes distintos, como se sabe. Aquilo que difere é, de facto, a proteção ao nível das vítimas, proteção e assistência que damos às vítimas, porque isso difere das políticas públicas que são, de facto, emanadas pelos diferentes governos. Que são emanadas. E aquilo que nos parece que faz, que é premente neste momento, é a aposta na prevenção contra o crime que é praticado. A prevenção é essencial ao nível de política pública.
Portanto, nós temos que nos focar nisto. A prevenção que é feita junto das crianças e dos jovens, mas também junto da comunidade em geral. Está bem? Todos nós temos que aprender a identificar fatores de risco. Temos que aprender e temos que desconstruir uma série de estereótipos, de preconceitos que temos. Porque a lei avançou, mas não avançámos na mentalidade. E é aí, não é? É aí que bate o ponto e que é preciso, de facto, haver a mudança. Portanto, esta prevenção tem que ser feita através de ações de sensibilização e depois nas escolas uma prevenção de forma contínua, absolutamente contínua. É preciso investirmos também aqui ao nível portanto, dos cuidados de saúde, que têm também que estar apetrechados para conseguir identificar vítimas de violência. Nós continuamos a percepcionar aqui que os hospitais e os centros de saúde ainda ficam muito aquém na articulação que fazem com as organizações e com as polícias, no sentido de denunciarem a prática do crime. E isso faz-nos muita falta, apesar de todo o caminho já percorrido. É interessante falar nisso, porque foi notório a exposição mediática que um caso de duas figuras públicas teve, mas aquilo não ocorreu aqui em Portugal, não é? Ocorreu noutro país, onde imediatamente os profissionais de saúde fizeram a denúncia, não é? Aquilo que se reclama é que os profissionais de saúde, enquanto profissionais que trabalham também com as vítimas, têm também eles o dever jurídico de denunciar. E ter dever jurídico significa que é obrigatório. Claro. É preciso que se perceba isto. Nós dizermos que existe um dever significa que é obrigatório. No entanto, nós sentimos que ao longo dos tempos os profissionais de saúde têm uma resistência muito grande ao nível da denúncia do crime, refugiando-se sempre no dever de sigilo profissional, o que acontece também com outros profissionais. Só que é preciso nós adaptarmos-nos também à legislação e percebermos que também estes profissionais têm o dever legal de denúncia. Aliás, não só o dever legal de denúncia, como também depois o dever de colaborar na descoberta da verdade material, que é extremamente importante. Nós temos aqui a enfermagem forense, que está extremamente desenvolvida no nosso país. Temos também aqui a vertente da psicologia, da psiquiatria, que pode aqui dar um grande embuste aqui na investigação criminal. E isto faz-nos falta. Portanto, os processos judiciais necessitam também do empenho dos profissionais de saúde. É preciso que se perceba isto. Portanto, porque cá está, é mais uma forma de conseguirmos aqui meios de prova para que se consiga, de facto, fazer um pouco de justiça. Sempre na tentativa de mitigar este drama. Estamos mesmo no último minuto e meio. Mencionaste outra vez escola e deixa-me dizer, os números também da violência em contexto de namoro e de adolescência também não são os mais famosos. Os números de violência no namoro ficam manifestamente muito aquém daquilo que existem. Nós percepcionamos esta realidade. A violência no namoro é uma forma muito específica de violência doméstica e é seguramente das primeiras vezes em que a violência se manifesta no ser humano, não é? Ainda numa tenra idade, mas que é preciso combater. E se nós cá conseguirmos combater logo de início, será muito mais fácil depois não haver uma réplica para o futuro. Até porque todos nós entendemos que haja falhas na fase de formação do caráter de qualquer um de nós, não é? Mas se não houver correção desses comportamentos, então é que enquanto adultos vamos... Mas aí é preciso também que as escolas denunciem. Exatamente. Não são só os profissionais de saúde, aqui temos as escolas também, todos os profissionais que trabalham nas escolas têm que ser chamados aqui à colação e têm que denunciar. Muito bem. Não é só chamar a escola segura. Não é só chamar a escola segura. Leonor Marciano, jurista da UMAR, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obviamente necessitávamos de mais 50 minutos no mínimo para falar sobre tudo isto, mas teremos com certeza a oportunidade numa próxima vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais este programa e já sabe, se o crime é público, você pode e deve denunciar. E se de alguma forma sofre algum tipo de violência, não tenha medo, denuncie também. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã, ao próximo programa. Obrigado.